Então, para quem não sabe, né, por incrível que pareça, mas eu sou a Neca Machado. É muito engraçado essa coisa da Neca Machado, que eu já virei assim, meio uma marca da família, porque todo mundo, a Neca, Neca. Então, eu também conheço muita gente, mas sou professora da casa há muito tempo, tenho 50 anos e estou aqui mais uma vez dividindo um pouquinho da experiência que a gente tem e compartilhando com as pessoas alguns relatos de vida que são fundamentais, principalmente a partir desse eixo da campanha, né, em relação ao cuidado que tu deve ter com a tua vida, com o teu amor, com teus afetos, com a tua relação com o mundo, eu diria. Eu comecei essa discussão ainda na sala de aula, com os meus alunos, a partir de uma discussão de eixo de comunicação e comunidades, o que fazer, como fazer, de compreender onde a gente está, por que a gente está, e como elevar a discussão e não dizer apenas é assim, né, e construir a partir disso uma possibilidade. E um dos grupos já vinha trabalhando, numa outra disciplina, uma discussão sobre a questão da preservação e dessa coisa cega que quer viver, quer amar, quer até transar e não se cuidar. E eu me tomei a liberdade naquela ocasião de falar de alguns assuntos, e um deles é a AIDS, porque a gente tem uma certeza absoluta quase que nada nos atinge quando não bate a nossa porta. É mais ou menos conviver com uma dor que tu não sabe ainda que tu vai ter, né? E é uma morte anunciada em determinado momento em função das condições, inclusive tecnológicas daquela época. Estou falando de uma experiência que eu vivi na minha família, com meu próprio irmão, em 94. E se dar conta que é possível, que acontece, e com pessoas esclarecidas, tu não imagina, assim, como isso foi acontecer, né? Até eu tenho uma certeza que eu falo sempre para minha irmã, que a minha mãe morreu muito mais rapidamente depois que tomou conhecimento disso. Minha mãe desenvolveu mal de Alzheimer. Mas a minha mãe, eu acho que nunca quis compreender por que o filho dela havia contraído o vírus HIV. No entanto, hoje isso é tão diferente, né? Porque hoje o controle da AIDS, pelo menos, ou as pessoas que desenvolveram o vírus, elas têm todo um tratamento muito atual, muito mais tranquilo que há anos atrás. Mas o que ficou na minha mente, fora o tratamento que a gente teve que acompanhar, eu até contei para meus alunos que eu estava no hospital no dia que a junta médica veio dar o resultado. E eu tenho na minha memória até hoje o grito do meu irmão, quando foi confirmado, né? Porque ele fez uma série de exames, no primeiro momento tinham até operado ele para apêndice, não acharam nada. E aquele berro ficou gravado assim na minha memória, muito, muito forte. Eu estava sozinha aquele dia, coisa também que não acontecia na minha família. Eu nunca fui a pessoa mais de frente para a área de saúde, era minha irmã mais velha e tal. Eu era para outras histórias, para o lúdico, para a conversa cabeça, para cultura, enfim, questões políticas, mas nunca a saúde foi a minha porta de bandeira, assim. E eu fui pega porque era um período meio de férias, para algumas pessoas da minha família, assim, minha mãe, minha irmã e tal, e eu estava na PUC, fui chamada até naquela ocasião, pela secretaria, para ir ao hospital para ver meu irmão. Eu fiquei achando aquilo meio estranho. E aí fui. E a partir daí comecei a acompanhar o caso porque eles estavam longe. E eu senti muito na pele, não que a minha mãe não tenha sentido, meus irmãos, mas foi um processo muito doloroso. Isso tudo estou falando porque a gente vai dar conta aí nessas horas como é importante tu, além de ter conhecimento, de fato, te cuidar, né? Porque não tem outra volta. E hoje em dia todo mundo pode ser um agente, né? Não tem mais esse papo de grupo de risco. Aliás, isso foi uma grande desculpa social para justificar moralmente um dano, né, na saúde. Como se todos os gays, como se todos os usuários de drogas fossem os únicos responsáveis pela transmissão, né? Isso é uma cadeia, assim, de João que ama Pedro, que passa para Maria, que passa para Vilmar, que passa... Pode ser se a gente não cuidar. Então, tem que ter um máximo de afeto, de carinho consigo, com o outro, né? Eu me lembro também que nessa ocasião, eu professora já, eu tinha um aluno meu que era médico, e ele chegava sempre muito mal, de fazer jornalismo. E era médico de um grande hospital aqui que cuida desses casos, assim, com mais história, né, de acúmulo.
E ele chegava muito mal na aula, às vezes, assim, hoje foi bravo, né, Quinha? Hoje eu atendi 10 mulheres, todas de uma única relação, todas contraíram o vírus. E a gente aproveitava os intervalos para falar um pouco disso, de educação, de... Por isso, às vezes, até eu fico falando que, embora a questão sexual e de gênero é tão importante para tudo na vida, para as pessoas serem mais felizes, mais responsáveis com o seu sentimento, com os seus amores, e não ter tanta coisa escondida, feia, de casamentos que às vezes são todos assim muito explicados nas fachadas das relações sociais, mas tristes assim no seu cotidiano, porque as pessoas não estão com quem gostariam de estar, ou tem uma farsa de relação. Eu não sei até hoje assim se o meu irmão reunia todos esses quesitos. Talvez a vida dele tenha sido uma farsa também. Mas o caso é que tu só vai dar conta dessas questões quando tá do teu lado. Não tem outra forma. Não é isso que faz uma vida curta, mas a gente pode encurtar a vida de várias maneiras, e uma delas é ignorar. É não dar conta da sua própria consciência e preservar a consciência do outro. E aquele papo que tu é responsável pelas tuas questões é verdadeiro, entendeu? É mega verdadeiro. E por isso que eu sou, às vezes, assim, tão chata de insistir com meus alunos que mesmo a informação, a pauta, ou o grande projeto, ou uma mudança de comportamento institucional, ele tem que ter assim, uma busca para além daquilo que vai ser anunciado, mas essa verdade que é anterior, aquilo que vai ser publicado, aquilo que vai ser virar uma bela campanha. Porque é um assunto também meio chato, por outro lado, né? Tu falar, porque ninguém gosta de falar de coisas tristes ou de coisas que não embelezam a alma ou a vida. Mas são pontos recorrentes necessários, quer dizer, faz muito tempo que tu deixa de conviver em função de um não cuidado. Claro que se fosse hoje, talvez até estivéssemos ainda todos juntos de alguma maneira, porque a tecnologia permite, porque o cuidado é outro. O que não pode é ficar sem ser preconceituoso com quem quer que seja. Não pode cegar, não pode ficar cego, não tem esse direito. Me lembro na época que tivemos muitos relatos de pessoas até que se vingavam da vida, né, por acreditar que isso é um ato de injustiça do universo, então agora eu vou espraiar. Não sei quanto é mito, quanto é verdade, quantas pessoas sofreram, mas é bom às vezes a gente se colocar no lugar do outro. Como é bom. Puxa, a perspectiva muda. Talvez falte isso, um pouco mais de educação, de generosidade, de carinho, de respeito com o ser humano, contigo mesmo. Eu sempre acho assim, eu sempre acredito que quando tu pensa que está enganando alguém, quando tu pensa que tu está passando a perna em alguém, quando tu pensa que tu foi o bom na história porque passou a perna, o primeiro é tu mesmo, qualquer coisa. Que é uma bobagem assim, de prova, às vezes, quando eu digo que o aluno se engana, né? Ah, porque eu enganei, legal, passei, colhei, ou tive uma sorte e tal. Tá, e aí, José? Entendeu? Ou quando tu tá mentindo para alguém, primeiro que tá mentindo é para ti mesmo. Né? Ou quando tu não te cuida. Tu tá... E aí tem uma corresponsabilidade muito séria, porque não é só a tua vida, né? A vida dos outros. São outros. E a gente tem essa sensação absurda que nunca vai acontecer com a gente. E a única garantia que a gente tem na vida mesmo, cara, mesmo, é que um dia ela termina. O resto são possibilidades, ou é uma eterna possibilidade. A vida é isso. Uma possibilidade de passagem. Então tem que cuidar. Mas é legal a gente estar falando sobre isso assim, né? Eu acho sempre muito bacana, embora
a gente fique contaminado, porque uma coisa leva a outra, mas é importante. E não é piegas, não é chato, não, nesse sentido que a pessoa, na condição de produtor de conteúdo, dê conta que essas pautas são necessárias. E que para balada, e que para ir na casa do fulano, da Beltrana, que vai rolar uma festa e tal, a gente também tem que olhar para o lado. E olhar para si, né? Essa festa tem que ter um final feliz. Não pode ser só para hoje. Então é isso, acho que tem que falar, tem que compartilhar e tem que saber ouvir. Saber ouvir.